sou de uma família que tem muitos engenheiros, então era natural, né, que eu tivesse um certo interesse pela área de engenharia, e esse interesse só foi, digamos assim, aumentando à medida em que eu fui me começando a descobrir mais a engenharia, ainda no antigo ensino científico, né, que agora é o ensino médio, e foi um processo relativamente fácil de eu entender que eu queria ser engenheiro. Também me fascinava essa coisa de você trabalhar com as obras, podendo servir muitas pessoas, né, como são as obras de engenharia, e fui começando a fazer o curso, e no ano seguinte surgiu a oportunidade de participar de um estágio na construção do metrô do Recife, que era uma obra muito grande, uma obra estruturadora, e aí eu comecei a estagiar na Odebrecht, e assim, na minha cabeça, a minha carreira normalmente poderia se dar na Odebrecht. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, e quando eu fiz a disciplina de mecânica do solo, realmente eu me encantei. Eu gostei muito. E nessa ocasião, um professor da universidade, o professor Fernando Jucá, ele me convidou para ser monitor e depois para fazer iniciação científica. E ali, então, eu tive que tomar uma decisão de eu ir para a universidade, ficar fazendo esse tipo de formação ou continuar no meu estágio na Odebrecht. E eu optei realmente por ir para a universidade, porque eu achava que a minha vocação, e aquele momento eu estava descobrindo um mundo novo, e principalmente de ser professor. Ou seja, eu tinha um sonho e tinha muita vontade de ser professor, vendo aqueles colegas, aqueles mestres, aquelas pessoas na universidade que começavam a me encantar, né? Aí sim, durante a fase profissional, já dentro do escritório, aí nós éramos sócios, participávamos de tudo junto, e foi uma experiência fabulosa, né? Poder conviver com uma pessoa que tinha uma formação técnica muito, muito relevante, ou seja, era um engenheiro que entendia de muitas coisas, né? Estruturas, geotecnia, etc., mas tinha uma visão também assim muito interessante de que a engenharia precisava, de fato, cumprir alguns requisitos. E um deles era essa questão do compromisso, né, com a qualidade, com a seriedade, com que as obras realmente pudessem atender os princípios, né, de satisfazer e de uso pela maioria das pessoas. Então, foi uma experiência muito importante ter convivido com ele, né, como pai, e também como engenheiro, e também como professor, porque também sempre foi uma figura que tinha um lado humano muito, muito intenso. Quem o conheceu sabia disso. A vida da BMS, ela começa a cruzar com a minha, quando eu tomei a decisão de fazer iniciação científica e trabalhar no laboratório de solos. Então, nessa fase, foi que eu comecei a perceber a importância que era você escrever, você botar para fora, você fazer a difusão do conhecimento do que você estava produzindo. Então, eu percebi que uma das entidades que participavam da vida daqueles colegas, daqueles professores, e que depois eu vim, praticamente não sabia que o Dr. Jaime tinha sido presidente da BMS, eu era ainda adolescente, e aí foi quando eu me filiei como associado em 1986. Então, no próximo ano, eu vou fazer 40 anos de associados ininterrupto à BMS. A BMS, nesse sentido, ela permitiu que, através dos eventos, que aí você começa a participar desses eventos, que você bem conhece, a gente começa a entrar numa verdadeira família, né? Que é uma grande família, as pessoas se conhecem, as pessoas se gostam, e essa convivência, ou nessa fase que eu estava mais perto da BMS, ora no núcleo, ora depois como presidente, eu conheci pessoas realmente assim que marcaram muito minha vida. A gente teve, né, alguns aspectos que foram marcantes na gestão. Um deles foi o acidente em Brumadinho. Então, realmente, foi logo no início da gestão. Aquilo, naturalmente, provocou uma comoção nacional e teve vários desdobramentos que a BMS se envolveu. Tá? A gente se envolveu em comissões no sentido de melhorar toda a legislação em relação às barragens de rejeito. Nós fizemos várias articulações
com várias outras associações, no sentido de não criar um ambiente de desacreditação da engenharia brasileira, e a gente participou, como eu disse, na construção desse ambiente para que a gente, de fato, pudesse sair melhor de um acidente terrível como aquele, que é o que a gente vê hoje. E no ano de 2019, a principal missão que eu queria ter era, primeiro, fortalecer os núcleos, porque, por convicção, eu entendo que a vida da BMS é nos núcleos, e deve ser nos núcleos. Então, a gente fortaleceu tudo que a gente podia fazer pelos núcleos, toda a assistência, e também tinha um grande motivo, um aspecto motivador daquela ocasião, que era a comemoração dos 70 anos, né? Que seria em 2020. A pandemia começa em 2020, em março, e aí a gente tem que toda a programação que a gente imaginou, a gente simplesmente teve que abandonar completamente e teve que reinventar algo completamente novo. Então, a gente começou a fazer alguns desses programas que eu acho que são memoráveis, né? A gente tem algumas daquelas lives com os ex-presidentes, onde a gente tem depoimentos de Dr. Carlos Souza Pinto, tem depoimento do Dr. Alberto Henrique Teixeira, e foi assim, foram episódios que eu acho que a gente escolheu a dedo, escolheu muito bem. Eu acho que ali mostra um pouco do que era o contexto da engenharia brasileira naquele momento, e que culminou também com uma solenidade bacaníssima, toda remota, mas que foi muito interessante, e onde a gente começava a experimentar algo que não existia nos eventos presenciais, públicos de 300, 400 pessoas, né? E nesse bojo, a gente também conseguiu fazer um evento completamente digital, que foi o WebGel, em que nós conseguimos fazer uma organização em pouquíssimo tempo, 800 pessoas assistindo ao mesmo tempo algumas das sessões. Então, assim, eu acho que ali a gente, por, obviamente, pressão da pandemia, a gente precisou criar um mundo novo, e eu acho que nesses 5 anos, né, que se passaram, 4 anos, eu acho que hoje a gente já vê a BMS completamente em sintonia com esse ambiente, onde todas essas produções são muito mais elaboradas, e outras coisas eu acho que a gente conseguiu com a BMS naquela ocasião. Eu citaria o novo site e a reformulação da comunicação da BMS, que a gente começou naquela época. Uma outra coisa que eu tenho muito orgulho também foi toda a reformulação da Soils and Rocks. Então, criamos uma identidade nova, reformulamos completamente a estrutura editorial da revista, que não funcionava. E eu acho que o mérito disso tudo, óbvio, não é da diretoria, é especialmente das pessoas que se envolveram, e aí não é possível fazer isso sem dar um crédito especial ao professor Renato Cunha, que desde então é o editor. E outra coisa também que a gente procurou fazer foi relacionar com outras associações de engenharia. Porque, na minha visão, a BMS forte e as outras associações não serem fortes, não vai adiantar nada. Eu acho que a grande virtude é as sociedades em cada área estarem fortes e juntas para que a gente fortaleça o setor da engenharia como um todo. E aí, quando eu digo fortalecer, significa participar ativamente das discussões dentro do Estado brasileiro de políticas públicas, de coisas desse tipo. O primeiro desafio de uma sociedade técnica como a BMS é a longevidade. E a gente conseguiu chegar em 75 anos e a gente espera muito mais tempo. Mas para chegar até aqui, a gente precisou de várias pessoas terem carregado, né, em algum momento essa sociedade, né? Uns mais, outros menos. E primeira coisa que eu acho que é importante é a gente reverenciar todas essas pessoas que tiveram que a gente chegasse aos 75. Mas também o desafio é o que é que a gente vai fazer nos próximos 75? Qual é a BMS que a gente quer? E aí, nesse sentido, eu acho que a comemoração ela é importante, ela traz uma série de personagens importantes na geotecnia do mundo inteiro e do Brasil, para mostrar a força da geotecnia brasileira. Ela cria uma série de estruturas
para a gente resgatar essa memória e deixar ela viva, né, para todos os associados de agora e do futuro. Mas é muito importante que a gente também discuta o que é que a gente quer para a BMS. Então, acho que eu tenho dito isso para quem me pergunta, qual é o grande desafio da BMS? Eu acho que é a gente sair de ser uma sociedade de engenheiros geotécnicos para ser uma sociedade de engenharia geotécnica. Engenharia geotécnica é mais ampla. Ela envolve, por exemplo, os engenheiros que estão na obra, que muitas vezes não têm o conhecimento da geotecnia, mas usam geotecnia na sua obra. Então, se a gente não chegar nesse engenheiro, a cadeia não vai estar completa. O conhecimento vai ficar numa parte, talvez no projeto, e talvez aquele engenheiro não consiga executar aquele projeto que o geotécnico especialista imaginou. Então, você conseguir juntar numa mesma sociedade os especialistas geotécnicos, os engenheiros do dia a dia, os fornecedores de equipamentos, de serviços na área de geotecnia, e realmente ter uma sociedade que envolva a cadeia da engenharia geotécnica, esse é um grande desafio. Tá? E um outro desafio, que é um desafio que não é novo, são os jovens, né? É motivar o jovem que ele possa estar dentro desse ambiente, que ele se sinta importante, que ele tenha protagonismo e motivação para que a gente possa fazer a renovação de uma sociedade que tem 75 anos, mas que não pareça ficar velha com o tempo, né? Que seja sempre uma sociedade moderna e contemporânea.